Olá pessoal, meu nome é Danilo, sou advogado especialista em direito imobiliário, fundador do Teixeira Advogados e nesse vídeo trarei 3 questões frente a essa pandemia. Quais são? Contratos de locações imobiliárias, contratos de incorporação imobiliárias e algumas questões de condomínio. Tudo isso é relacionado com o projeto de lei aí 1179, agora de 2020, que trata sobre as relações privadas dos negócios jurídicos, E que teve início esse projeto no Senado, já foi aprovado, agora segue para análise e votação na Câmara dos Deputados. Bom, o primeiro passo é o coronavírus. Ele é um caso de força maior ou um caso fortuito? É um caso fortuito, já aí debatido por doutrinadores, aplicadores do direito, eu tenho acompanhado. Então, trata de caso fortuito. Mas isso não significa que a melhor escolha, o melhor caminho é ajuizar uma ação para pedir uma revisão de contrato, para pedir uma rescisão de contrato, porque cada instituto tem suas peculiaridades, A rescisão, pôr fim ao contrato, a revisão, ajustar alguns pontos no contrato para dar continuidade. A rescisão, ela é um bom caminho, tanto para locador quanto para locatário, aí nos contratos de locações imobiliárias, por fim do contrato? Creio eu que não, Então por isso que a gente vem sempre já aí rebatendo, desde o começo dessa pandemia, do começo desses alardes de revisões, de suspensões de pagamento de locação, do que o melhor caminho é uma negociação entre o locador e locatário, porque aí eu acho que cabe uma boa fé dos dois lados, para dar continuidade ao contrato, porque nenhuma das partes quer o fim desse contrato, quer que continue apesar dessa pandemia, desse caos todo, Então, levar para o Poder Judiciário, eu acho que é ficar vendido, ficar na mão de juízes que também não sabem como atuar, porque é tudo muito novo para todo mundo, Então, a gente vai ter que esperar amadurecer um pouco mais essa ideia de como ficarão os contratos. Tem algumas liminares já sendo dadas aí com desconto de aluguel de 60%, 50%, até 70%. Tem, mas são casos isolados, eu acho que são casos precipitados. Tem que ser analisado caso a caso, números, porcentagens, prejuízos que ambas as partes estão tomando. Por exemplo, vai dar um desconto de 70% para o locador do imóvel, no valor da mensalidade por tantos meses, Mas e se esse for o único imóvel do locador, ele depende dessa renda, para sobreviver? Como fica? Então, eu acho que o melhor caminho aí, tenho estudado, tenho debatido com outros advogados, tenho participado de algumas reuniões e todo mundo rebatendo no mesmo ponto. Negociação entre as partes, prevalecer a vontade das partes e não deixar para o Poder Judiciário resolver essa situação. A segunda questão é em relação aos contratos de incorporação imobiliária. Primeiro ponto, eu acho que em relação ao pagamento devem ser aplicados os mesmos princípios e fundamentos dito agora em relação aos contratos de locação imobiliária, a boa-fé, tentar resolver entre as partes, não deixar na mão do judiciário, só em último caso. E digo aqui não em relação aos contratos de financiamento, mas em relação aos contratos firmados entre promitente e comprador diretamente com a incorporadora, porque a questão de financiamento é uma outra questão, uma questão em relação ao promitente comprador com as instituições financeiras, mas o ponto que eu quero ratificar, salientar aqui, é em relação ao prazo de entrega do imóvel. Sabemos lá que a lei de incorporação imobiliária diz que além do prazo estabelecido para a entrega do imóvel, seja lá 4 anos, a incorporadora tem mais 180 dias do prazo de carência. Ou seja, por N fatores, atrasou a obra, ela terá, além dos 4 anos, os mais 180 dias. Esse prazo de 180 dias, há aí discussões, tenho acompanhado, tenho participado de alguns debates, falado com outros advogados, doutrinadores, acompanhando lives aí, que hoje não dá para reunir presencialmente, tem que ser através dessas plataformas online, que esse prazo de 180 dias poderá ser tratado como decadencial. Poderá, ele é um prazo decadencial, porque passou esses 180 dias, acaba o direito de carência da incorporadora, dando aí direito para o promitente comprador
resolver o contrato da forma que ele quiser, né? Ou resolver, ou pedir aí as indenizações cabíveis. Então, o projeto de lei fala que os prazos decadenciais serão suspensos desde o marco inicial, de 20 de março, até o 30 de outubro, né? Então, vamos supor que uma incorporadora entrou nesse prazo de carência em fevereiro e até 20 de março ela teria aí, vamos supor, do dia 1º, 30, aí 50 dias já desse prazo de carência. Então, se aprovado esse projeto na Câmara, então a partir do dia 20 de março, suspenderão os prazos e voltarão a partir de 30 de outubro, né? O até agora previsto, pode ser que venha a ser modificado. Então, se a incorporadora já usou esse prazo, digamos, né? Tirando o juridiquês de lado, já usou esse prazo, 50 dias. Então, suspenderá esse prazo até 30 de outubro. A partir de outubro, começa novamente a correr o prazo de carência dela, que seriam aí os 180 menos os 50, 130 prazos ela terá. Creio eu, para ratificar e não só depender dessa lei, né, que as incorporadoras deverão aí contatar todos os promitentes compradores. Eu sei que a demanda é muito grande, mas para se resguardar, para se prevenir, entrar em contato com os promitentes compradores, com as associações, né, de compradores, e fazer um aditivo, né, se antecipando ao problema, digamos assim, porque lá na frente, provavelmente, ajuizamentos de ações, o que não é o indicado, né? Mais uma vez ratificando que o melhor caminho é o acordo entre as partes. E todo mundo, todos os aplicadores, todos os aplicadores do direito, todos os juízes, promotores, advogados, estão ratificando isso, estão batendo nessa mesma tecla, acordo, acordo, acordo. O contrato entre as partes, a vontade das partes e a boa-fé tem que prevalecer. Não deixar aí na mão do Poder Judiciário para ficar, por enquanto, como dito, é novo, então para ficar meio que vendido. Então esse não é o caminho. Bom, em relação aos condomínios, né? A terceira questão que eu queria trazer. Em relação aos pagamentos das parcelas condominiais, creio que deverá ocorrer aí uma assembleia extraordinária, à distância, né? O síndico, eu acho que deve tomar essa frente disso, para tentar, primeiro passo, discutir aí com os moradores, com os condôminos, né? Responsáveis, né? Pegar a opinião de cada um, né? Pensar até a questão aí de usar o fundo condominial, né? O fundo de reserva para cobrir algumas despesas, diminuir, reduzir o valor das parcelas, né? Tomar algumas atitudes, algumas ações, por exemplo, aquele jardim que era dado manutenção semanalmente, há realmente a necessidade, lavar o condomínio semanalmente, ou de um dia sim, dia não, há necessidade, né? Cortar os gastos aí que todo síndico, toda administradora de condomínio, com certeza tem suas competências, né? Acharão a melhor saída, né? Em relação ao projeto de lei, traz que dá poderes ao síndico para restringir, a grosso modo, digamos assim, né, o acesso às áreas comuns, quem entra, quem sai, pode fazer mudança ou não, só em alguns casos. Se pode, por exemplo, reformar o imóvel ou não, só as questões de extrema urgência, né, questão de estrutura. Então, também é outro caso que está aí para foi aprovado já para o Senado, né, como dito, está aí para passar na Câmara dos Deputados, né, provavelmente é uma questão que já está trazendo alarde, né, provavelmente vai trazer muita discussão, mas eu acho um artigo que foi muito bem inserido na lei para poder ter um controle, né, dentro dos condomínios também. Então, ficam aí essas dicas. Creio que são questões muito controversas, são questões muito complexas, né? Questão de resolução, rescisão, onerosidade excessiva, questões dos contratos. Então esse foi o objetivo, passar um pouco aí do que está acontecendo, desse projeto de lei, algumas dicas de como agir aí, o melhor caminho. Então fica a nossa dica, um grande abraço. Se você está aí acompanhando a gente pelo YouTube, dê seu like aí, clique no joinha,
inscreve no canal e para você que está nas redes sociais também nos acompanhe para você ter novas informações sobre o direito, especificamente no direito imobiliário e no direito previdenciário. Até breve.